Então, cremosa, minha cremosa off-screen, estamos de volta para mais um vídeo de Watchmen, todos os ícones de Watchmen, meu bottom de Watchmen, minha camisa do Banksy de Pulp Fiction, minha cremosa off-screen e Jake o cão, que é amarelo, então tem a ver com Watchmen. Meu Deus, amor. I guess. Ok. Eu tenho que confessar, eu tô sendo cada vez mais convencido pela série. Eu gostei desse episódio, eu estou intrigado. Eu tô gostando também. Eu queria... Então, depois do primeiro episódio, que terminou aquele gancho do assassinato do xerife Jude Crawford, que agora deixa eu lembrar o nome dos personagens. A Rotura tem essa treta que ela encontrou com o velhinho Will, de 105 anos, que diz ele que matou o xerife. A gente ainda não sabe muito bem qual é a dele, é certo que ele com certeza é o menininho do flashback lá do começo da série. Com certeza. E, tipo, 99% de certeza que ele é o Who the Justice, que foi o primeiro super-herói. Não só porque, tipo, ele usa roupa vermelha e azul escura, que nem ele e tudo mais, mas também porque eu tava pensando... Seria uma coisa que faria muito sentido pra série, porque seria aquela ideia de que, tipo, o primeiro super-herói foi negro, mas a história apagou isso. Faz sentido. E, tipo... A gente nunca na HQ sabe exatamente quem foi o Who the Justice. Meio que dá um implícito que seria o cara que é... O cara do circo, o fortão, que aparece o cadáver dele na série, dentro da série, que é o American Hero Story. Que é muito bom isso. É sensacional. E, inclusive, eu já tinha visto, tipo, imagens que aparecia já o Who the Justice nesse American Hero Story nos trailers, e mostrava lá e você podia ver já um pouquinho, tipo, que... Entre o buraco do olho, você percebia que o cara lá que tava lá era branco. Eu tava já, tipo, pensando, como é que isso vai funcionar? Porque pelo primeiro episódio eu tava, tipo, cara, eu tenho certeza que ele é o Who the Justice. Como é que vai... Aí tá explicado, aquilo na verdade é a série dentro da série, as pessoas especulando o que aconteceu na vida real. E esse segmento da série foi a minha parte preferida do episódio, porque... Sim, eu amei também. Eu achei sensacional. Primeiro porque ela tem muito de... uma intertextualidade que eu acho que tem muito a ver com Watchmen. Que Watchmen tem várias coisas. O Watchmen já tinha o livro dentro do livro, que tem um livro que é o Sob o Capuz, que é o livro que o primeiro Coruja ele escreve pra contar as histórias dele. É onde você aprende mais sobre os primeiros heróis, por The Just e tudo mais. Então, no final de cada capítulo tinha, às vezes, tipo, um documento em texto que seria parte do livro. E também tem a HQ dentro da HQ, que são os contos do Cargueiro Negro, que é a história de pirata que um garotinho da banca fica lendo. E é muito sutil porque, igual o texto dessa série dentro da série aqui, era uma história ruim. Mas, tipo, uma história sutilmente ruim. O Alan Moore escreve pra escrever uma história brega, só que quem tiver menos atento vai achar que é normal, não percebe. E aqui eu achei a mesma coisa, tipo, o texto dessa série e os diálogos do Who the Justice, a narração dele, é muito brega, é muito ridículo, é muito pastiche do Rorschach, tipo, essa coisa, eu me vejo no espelho, não me reconheço, eu preciso de uma pele em cima de minha cabeça. Essas coisas bem ridículas. E aí o que me conquista mais que qualquer outra coisa nesse segmento é que, do nada, eu olho tipo, caralho, eles estão zoando o Zack Snyder. Sim! Com certeza. Sim, não só o slow motion e a violência ridícula. Eu fiquei tipo, cara, para. E é uma linguagem visual que não existe no resto da série, porque essa é a série dentro da série. Sim. Mas para rever as cenas de ação de Watchmen. Em especial, olha tipo a cena a cena do beco do Coruja espectral contra os assaltantes. É igualzinho, a violência, os slow motions, os golpes que voa sangue desnecessariamente. Que o problema de Watchmen era isso, do filme era isso, tipo, o Watchmen tem que ser essa HQ mega realista e centrada e uma coisa meio agressiva, uma coisa meio dura de se engolir. E aí chega o Zack Snyder fazendo essa coisa toda que é o diretor do Fetiche, fazendo essa coisa toda estetizada, cheia de slow motion, sangue maneiro que voa de forma estilosa, essas coisas. E nesse segmento, eu aposto que isso foi intencional, tipo, em referência ao Snyder mesmo, ao filme. Isso eu acho que capturou também muito o espírito da HQ. Esse senso de metalinguagem e de ironia um pouco mais sutil. Falando talvez sobre as coisas mais leves do episódio,
Tensões raciais. Yay! Continua a série muito nessa pegada, bem racializada, e abre o episódio com a cena dos nazistas, que é uma cena curiosa, que é o nazista escrevendo uma carta de propaganda pra diminuir a moral dos soldados negros da Segunda Guerra contra os Estados Unidos, falando coisas que são verdades, né? Óbvio que, tipo, não que os nazistas sejam menos racistas, ou o fato de que a única razão que não havia tal coisa como um Jim Crow na Europa é porque a quantidade de população negra na Europa era muito menor que nos Estados Unidos, mas realmente, tipo, os Estados Unidos não podem ir para a Segunda Guerra dizendo que vai lutar pela liberdade e ao mesmo tempo ter segregação institucionalizada. Né? Mas aí, acho que essa carta que tá jogando aí, eles jogam nos aviões, né, pra ir Os aviões nazistas passam e vão jogando. E essa carta é o que foi depois de escrever, foi usado como papel pra escrever esse Take Care of This Boy. Eu não acho que isso deve voltar a conectar com grande coisa, tipo... Eu não acho que a gente nunca mais vai ver nosso camarada nazista de novo, mas eu acho que foi mais uma cena pra evocar os temas que estão sendo tratados da série, mas claro que eu não sei, nunca se sabe, mas aí volta essa questão do mundo atual, ou desse 2019 atual alternativo, e você tem essa retaliação da polícia contra o grupo dos redneck supremacistas. Eu continuo meio confuso com o ponto que essa série quer passar, direcionando as vítimas de violência policial sendo supremacistas brancos e não, sabe, minorias como é na vida real. Eu ainda continuo meio tipo, ok, sério, what's your point? Onde você quer chegar? Até porque na cena que eles vão fazer esse barco, eles ainda fazem uma referência ao Charlottesville, porque o que causa até essa tensão toda, essa porradaria lá no campo dos rednecks, é que eles ameaçam a tirar a estátua do Nixon de lá. Que é mais ou menos o que aconteceu no Charlottesville, que foi uma treta que começou porque iam tirar uma estátua de um desses caras confederados de uma cidade de Zé dos Estados Unidos. Charlottesville. E só que é muito diferente, porque tipo, aqui foi uma coisa feita pra antagonizar, que não foi o caso do Charlottesville. Aquilo foi feito só pra tirar porque aquilo é um monumento histórico errado. Tipo, você não tem que ter um monumento histórico pro... Não que tem que exaltar o Nixon, por sinal, que aqui virou um ícone de supremacia branca também, porque o lugar até chama Nixonville, mas foi de uma forma meio violenta, que não foi assim, não foi o que aconteceu na vida real, no que essa cena tá se referenciando. Então eu continuo meio confuso, né? É o que me deixa um pouco em cima do muro com essa série. Eu ainda não sei a que ponto ele quer chegar com isso. Ele tá tratando de vários temas importantes, mas às vezes eu continuo meio confuso em relação a essa questão da polícia contra essa Ku Klux Klan Rorschachana. Outras coisas que aconteceram na série. A personagem da Regina King, que é a Angela, agora eu sei o nome dela. O nome dela de vigilante é Night Sister. A legenda deixa só Night. Ela vai investigar o apartamento, a casa lá do xerife, e encontra o hobby de Ku Klux Klan no armário dele. O que eu não sei como é que isso vai funcionar, não sei se isso realmente era ele. Eu acho meio doida a ideia do tipo, eu estou aqui me fazendo de xerife maneiro e aliado, mas secretamente eu sou da Ku Klux Klan. Tá tipo... Ok, mas eu vou vendo o que acontece com isso, porque a gente não sabe, é um mistério ainda, mas pelo que eles estão te insinuando ou querendo te enviesar seu pensamento por esse episódio, é uma coisa meio doida, tipo, what? Tudo bem, eu não sei do que vai sair disso. Inclusive, para ela descobrir isso, parece que ela usa o óculos do Coruja, que é o óculos de visão noturna com as coisas secretas, que eu quero saber de onde é que vem todas essas coisas do Coruja na polícia. Né, eu até tô aguardando. Eu até vi alguém nos comentários do primeiro episódio comentar que chutava que o xerife seria o Coruja, mas acho que isso não tem nada a ver com isso, porque o Coruja, tipo, ele não tem nada a ver com essa coisa meio de cowboy mais velho. Tipo, o Coruja, ele era gordinho, ele era judeu, ele era introvertido, ele não tem nada a ver com esse personagem, sabe? Inclusive é uma coisa interessante, porque... o que eles estão implicando essa ideia do primeiro super-herói ser negro, porque da mesma forma a gente esquece também que super-herói é uma coisa que nasceu muito da cultura de imigrantes judeus. Por isso que o Watchmen, metade dos personagens são
Eles são low-key judeus, todos eles. Lower Dispatch, John Osterman, Dan Dreinberg, todos eles têm essa ascendência no nome. E a Spectral, a mãe dela, é imigrante da Polônia. Isso não tem nada a ver, mas é só uma coisa que eu tava pensando de Watchmen. O velório do xerife. Eles deixam mais frente esse personagem que é político, que é o Keene. Não sei se ele é vereador, se ele é um... Senador, ok. E na HQ, o Keene, a lei Keene, foi a lei que ilegalizou os super-heróis. Esse daqui eu não sei se ele deve ser filho do outro Eu acho Keene, que uma coisa na assim. cena da banca, quando eles estavam falando, eu não vou votar no Red, não sei o que, foda-se o Kim também. Ele é igual o pai, não sei o que, ele é filho do Kim. Ele é filho do Kim. Ele tá querendo virar presidente, então? Provavelmente. Ok. É isso. Porque eu creio que ele vai ser mais importante pra frente, eles pontaram a ficha dele, tipo, agora. Não duvido nada que ele seja meio filho da puta, coisa assim, mas ele tá aqui ele tá plantado nesse episódio, uma cena pequena, pra que ele claramente vai ter essa importância na narrativa pra frente. Você também sentiu, nessa cena, uma estranheza quando a Angela entrou na casa? Que era todo mundo branco, todo mundo tava olhando meio estranho pra ela? Talvez. Eu reparei nisso. Talvez. O que juntaria com o negócio do cara ter sido da clã disfarçado, alguma coisa assim. Porque é muito estranho também, porque na cena que ela descobre o Rob, ela com os clãs, ao mesmo tempo dá esse traveling na casa, começa a mostrar esse quadro de índios. Pois é. Mas tipo, não é um quadro nem com um teor meio racista, é só tipo uma pintura de índios, é uma coisa meio... Mas ele tá ensinando alguma coisa no jeito que ele mostra isso imediatamente depois. Ao mesmo tempo a gente aprende mais sobre o passado dela com ele. A gente aprende qual é o negócio dos filhos dela, que eram filhos do parceiro dela que morreu. Então... E o filho, que é o Topher, que parece que vai ser realmente importante, porque a gente vê nesse episódio que ele tem poderes psíquicos. Em Watchmen, tipo, o único personagem que tem tipo, superpoderes de verdade é o Dr. Manhattan, mas eles aludem a essa ideia de pessoas com poderes tipo psíquico, meio áspers da vida, porque foi o que o Ozymandias usou pra criar o impacto mental da Lula quando matou todo mundo em Nova York. Então a gente sabe que existe isso em Watchmen. E a gente vê aqui na cena que o menino... A gente, pra começar, que a gente não sabe muito bem qual é dele, a gente não sabe se ele tem uma coisa, se ele tem algum tipo de autismo ou Asperger, uma coisa, porque ele tem sempre uma dinâmica meio curiosa no jeito que ele age, tanto com a Angela quanto com as outras pessoas. Ele reage de uma forma calma demais pra uma criança. Também, ele também explode isso. muito rápido também. Parece que, não sei se ele tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo aquilo... Ele tem um trauma, né? Porque ele é o tem um único trauma dos 3 irmãos que lembra. tinha idade suficiente pra lembrar o que aconteceu com os pais dele. E ao mesmo tempo lá na cena a gente vê que ele tá construindo um negócio com coisinhas de metal, mas tá flutuando no chão. Ele tá flutuando. Pois é. E a mesma forma que o Will, ele tinha brincado antes, dizendo, eu tenho poderes psíquicos, vou flutuar esse negócio até aqui, as minhas pílulas. Aqui o garoto parece que realmente é isso. Então, por isso mesmo também, ele deve ser bastante relevante. Falando no Will, o que você achou daquela cena do imã gigante levando o carro? Que é a cena final, né, que a gente não sabe se ele foi sequestrado ou se ele tava planejando aquilo, mas ele parecia tranquilaço enquanto ele era aparentemente abduzido. Ele falou que ele tinha amigos no alto e não sei o que. E aquilo parece a nave do Coruja, mas eu não sei se ou se é outra coisa. Porque a gente não consegue ver o que foi, porque é a última cena do episódio. Enquanto isso, no interior do Reino Unido para pessoas excêntricas, milionários excêntricos, possivelmente megalomaníacos, Ozymandias e Adrian Veidt finalmente faz a sua peça sobre a origem do Dr. Manhattan, que foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Manhattan, só que menos brega e mal atuado, só que aqui no caso a gente fica meio claro que todos os criados dele são clones, né? Inclusive é por isso que ele meio que casualmente queima o vivo outro. E aparentemente vários já morreram, né? Que ele fala, bota lá o corpo do porão junto com os outros. E o que é a questão que, tipo, eu até vi pessoas, o Caipira Benson disse que ele achou a cena meio fora de personagem, out of character. Eu não achei tanto assim não, porque o Adrian Veidt, por mais que ele dissesse que ele tinha remorso do que ele fez na HQ e que ele fez só o que ele achava que era necessário e tudo mais... Ele é muito, narcisista, megalomaníaco, psicopata. E ainda mais como eles são clones, dele dar uma de Blade Runner e achar todos eles meio descartáveis, esse cara tranquilamente faria isso. Super consigo ver. Mas
Aí eu quero ver, porque parece que ele tem planos pra que ele transformou no clone principal dele agora. Não sei, parece que ele vai mandar ele pros Estados Unidos, uma coisa assim. E eu não sei, eu quero saber qual é o plano dele, porque pelas previews do final do episódio, parece que talvez ele fosse tentar, não sei, criar uma máquina, talvez ele quer recriar o experimento do Dr. Manhattan, talvez, alguma coisa assim. Que até mostra a câmara de Tachyons lá. Não, Tachyons não, esqueci o nome disso. Enfim, a câmara que transformou o Dr. Manhattan. E eu não sei se ele vai, o que ele vai precisar, como é que vai se conectar com tudo, porque enquanto isso, ele é o personagem que tá deslocado do resto dos acontecimentos da história, mas a gente sabe que ele tem alguma treta que ele tá construindo. Enquanto isso, essa história toda da Angela com o Will, que apresenta também o avô dela, que eu esqueci de mencionar isso. É verdade. Tá tudo meio isolado ainda. Aliás, de novo, nessa questão da intertextualidade, também teve a peça dentro da série também. Tá sempre lidando com intertextualidade. Aquela coisa que não funcionou muito no filme, que eles tentam fazer a versão estendida, que eles tentam colocar o Conto do Cargueiro Negro dentro do filme, só que é bizarro. Primeiro porque ele tá tentando fazer o Conto do Cargueiro Negro parecer Edge, quando na verdade é uma HQ B meio pulp, meio trash. Segundo porque, tipo, fazia sentido na HQ, porque era HQ dentro da HQ. Aqui, tipo, a HQ dentro do filme, tipo, quebra essa metalinguagem. Por isso que a série, por sua vez, tá cheio de audiovisual dentro do audiovisual. A ideia de fazer o American Hero Story meio que faz mais sentido de você continuar essa brincadeira, né? O filme fez bem no extra, no jeito que eles adaptaram sobre o capuz, que foi uma coisa por fora, porque eles adaptaram sobre o capuz como se fosse um especial de televisão dos anos 80. Aí ficou muito legal. Legal. Mas é uma coisa que não tá no filme, é uma coisa à parte. Mas então é isso, gente. Eu tô mais confiante com a série. Eu ainda tenho um pezinho atrás, eu ainda tô meio confuso em relação a algumas das analogias políticas que ela tá fazendo. Mas eu tô bastante intrigado. Curiosamente, eu acho que ela tá funcionando melhor até como uma continuação de Watchmen do que como uma série política, que é o que eu tô meio confuso, mas a parte de Watchmen mesmo é o que tá me deixando mais intrigado. Eu não acho que as referências estão sendo gratuitas, até porque Watchmen, a própria PNHQ era uma HQ muita de detalhes de world building, então eu acho que aqui se encaixa muito bem sem ser apenas uma referência HQ. Eu tô bastante intrigado pra onde isso tá indo. Como isso vai se conectar tanto com os novos personagens quanto os velhos personagens. Eu acho que o próximo episódio já é o que traz a Espectral pra dentro da história. Graças a Deus. Né, que é a tal de Laurie Blake, agente do FBI aqui. Então eu vou continuar aqui intrigado, ver no que isso vai dar. Então, pessoas, quem quiser aqui distribuir suas teorias e especulações ou falar só o que tá achando, mantenha aqui. Semana que vem eu volto com mais um vlog de Watchmen. Para continuar dando as minhas opiniões profissionais como uma pessoa que passou a adolescência obcecada com essa HQ. E então, galera, eu vejo vocês semana que vem. Não esqueçam de curtir esse vídeo, inscrever no canal e ver meus outros vídeos de Watchmen, que eu tenho vários. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!